Pessoal, olá, espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Hoje a gente vai continuar a falar do nosso assunto, né, que é evolução. Na última aula, nós vimos que o mecanismo de evolução, ele não significa necessariamente melhora, mas mudanças graduais que ocorrem com os organismos vivos ao longo do tempo. Então, a ideia de evolução vem se opor ao fixismo, que foi aquela teoria que perdurou por muitos séculos, que afirmavam que as espécies eram imutáveis, né? Então, hoje a gente vai falar das provas científicas que comprovam que os organismos vivos estão em evolução, ou seja, estão sofrendo mudanças, tá? A ilustração aqui, ó, é o Archaeopteryx, né? Então, é um fóssil muito famoso. Esse fóssil está lá no Museu do Louvre, na França, né? Então, quando vocês forem à França, né, a Paris, não deixem de visitar esse museu. Eu ainda quero visitá-lo um dia, tá? Vamos programando aí os nossos sonhos, tá bom? Então, quando você olha aqui para a imagem do Archaeopteryx, você pensa, é uma ave, não é? Sim. Esse organismo, ele tem várias características das aves, como a presença das asas e das penas. Inclusive, a impressão das penas ficou registrada lá na rocha, né, o fóssil. Mas ele também vai apresentar escamas e garras, que são características de répteis. Então, os fósseis, além de comprovarem que o nosso planeta já foi habitado por outras espécies que não existem hoje, comprova um elo de ligação, comprova que existiram espécies intermediárias que têm características de um grupo atual e de outro grupo. Então, mostra o quê? Elos de ligação, parentesco evolutivo. Então, aqui nós temos o fóssil de um mamute, inclusive na nossa live, né, nós falamos aí do mamute, que é um fóssil, ele foi encontrado desse jeitinho, gente, muito bem preservado na Sibéria, né, em um bloco de gelo. Então tá o animal todo ali, né? Ele se parece muito com quem? Com os elefantes atuais. Então, isso vai sugerir que essas duas espécies tiveram o mesmo ancestral comum, a ancestralidade comum, que uma espécie derivou a outra, tá? Então, é considerado fóssil qualquer indício da presença de organismos que viveram em tempos remotos do nosso planeta. Um fóssil animal, ele vai se formar quando as partes mole do corpo se decompõem, mas o esqueleto é substituído por minerais do solo, processo chamado de mineralização. É o mais comum, tá? Mas a gente já encontrou um fóssil preservado num bloco de gelo, que é o caso desse mamute aqui, tá? Então, aqueles fósseis, que é o mais comum, que a gente já viu em jornais, em documentários, em filmes, aquilo não é o osso, tá, gente? É a rocha. O osso foi substituído por minerais, tá? Processo semelhante pode ocorrer com troncos de árvores que são recobertos por lava vulcânica, tá? E vai substituir a sílica e a madeira. Ele representa a possibilidade de nós conhecermos organismos que viveram na Terra em tempos remotos, sob condições ambientais distintas, diferentes das condições encontradas atualmente. E eles podem fornecer parentesco com as espécies atuais. Por isso que os fósseis são testemunhos da evolução, porque eles constituem elos de ligação e eles mostram que as espécies mudaram ao longo do tempo. Umas se adaptaram, outras foram extintas, porque o ambiente mudou. Então, aqui nós temos o fóssil de um trilobita, né, onde nós percebemos aqui toda a metamerização do corpo, né? Então, aqui por um processo de permineralização. Ocorre quando os líquidos que contêm sílica ou calcita sobem à superfície e substituem os componentes orgânicos, né? Então, num processo chamado de mineralização. Então, é um dos tipos de fósseis, onde as partes, né, são substituídas por minerais. Outro exemplo é o molde. Então, aqui nós temos o desenho de um fóssil, né, que ficou aí todo impregnado na rocha, né? Dá pra gente perceber que é um peixe, né?
Então, a impressão de folhas, né? Então, dá para a gente ver bastante aí, né? Toda a impressão dessas folhas, mostrando aí todas as nervuras, né? Então, a gente também só vai encontrar fóssil em rochas sedimentares, que são aquelas que vocês já estudaram lá na geografia, né? Que vai ocorrendo o depósito de material ali, um sobre o outro, com o passar de muito tempo, né? E a compactação disso para formar a rocha. Então, caiu o animal, vou mostrar no próximo slide aqui. Então, caiu o animal e aí ele vai ser fossilizado. Outra coisa que constitui registro fóssil são rastros, fezes, pegadas. Então, aqui, ó, eu tenho a pegada de um animal. Então, isso é um registro fóssil, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho pegadas, né, de hominídeos que ficaram fossilizadas lá na Tanzânia. Aqui, ó, o processo de fossilização por âmbar. Âmbar é aquela resina vegetal, então ela cai em cima do animal ali, o animal morre e fica preservado. Quem assistiu o Parque dos Dinossauros, né, um filme até já antigo, mas o primeiro filme eles retiraram o DNA de um fóssil que estava em âmbar para produzir, né, ali os dinossauros. Então, é um outro tipo de fóssil. Não é tão comum, mas é uma possibilidade de formação de fóssil, tá? Então, aqui mostrando o processo de fossilização. Então, o animal morre, vai lá para o fundo e vão sendo depositados, né, restos de sedimentos por ali, né? Isso leva algumas centenas de anos para que o processo aconteça, tá? Então, isso pode acontecer tanto na água quanto na terra. E aí, por conta do movimento das placas tectônicas, muitas vezes esse solo é exposto e mostra aí para nós, né, a presença aí de partes do que foi o corpo desse animal. E aí é como se fosse um quebra-cabeça, a gente vai juntando isso, né, analisando e vendo então com quem ele se parece, com qual espécie atual eles são parecidos, tá? Então, qual é a importância dos fósseis? Tá? Por que os fósseis são considerados evidências evolutivas? Porque eles nos possibilitam conhecer organismos que viveram na Terra em tempos remotos e em condições diferentes das atuais. Mostra que muitos desses organismos têm semelhanças com as espécies recentes, o que é um forte, né, indício de quê? De parentesco evolutivo. A espécie atual descendeu daquela espécie que foi extinta, que não tem mais. Então, vem sugerir parentesco evolutivo. Então, mostra que o fixismo não existe, as espécies, elas mudam, né? Mudam ou se são extintas ou vão sofrendo esse acúmulo de transformações até derivar, até dar origem a espécies diferentes, tá? Outra evidência evolutiva é a embriologia comparada. O que é embriologia? É estudo dos embriões, tá? Então, quando a gente pega embriões de diferentes espécies e vai analisar os primeiros estágios de desenvolvimento, a gente percebe uma grande semelhança. À medida que vai passando o tempo, as semelhanças diminuem, tá? Então, vamos ver aqui essa imagem. Então, aqui está mostrando, né, um tubarão, uma salamandra, um lagarto, um gambá, um macaco e um homem. Então, aqui embaixo, quando eu observo aqui as primeiras semanas de desenvolvimento embrionário, né, na fase ainda de ovo, são muito parecidos. Eu não consigo falar que esse aqui é de um homem e que esse aqui é de um tubarão, porque tá muito parecido. Olha aqui, nessa fase aqui, ainda guardam muitas semelhanças, né, dos embriões. À medida que nós vamos subindo aqui, ó, essas semelhanças tendem a diminuir. Mas quando a gente pega, por exemplo, a espécie humana, nós observamos que aqui, ó, nas primeiras etapas aqui do desenvolvimento embrionário, nós apresentamos fendas branquiais, que são características de peixes, nós temos cauda,
tá? Então, essa cauda depois vai sendo regredida. Então, nós apresentamos muitas características de outras espécies. Então, isso vem sugerir o que para nós? Parentesco evolutivo, ancestralidade comum. Tá? Anatomia comparada. A anatomia estuda os órgãos, né? Então, vamos ver o que a anatomia nos diz como provas de que a evolução existe. Eu tenho órgãos homólogos. São órgãos que têm a mesma origem embrionária. Então, nós temos 3 tecidos embrionários, a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. Quando eu falo que um órgão ele é homólogo, é porque esses órgãos aqui todos têm o mesmo tecido embrionário. Mas eles podem ter funções diferentes. Então, aqui eu tenho, né, a asa de um morcego, né? Esse aqui, eu tenho a nadadeira de uma baleia, eu tenho a pata de um cavalo e eu tenho aqui o braço de um homem. Então, o que isso vai sugerir? Parentesco evolutivo, que essas espécies têm estruturas básicas iguais que se desenvolveu lá no embrião, tá? Esses órgãos homólogos, eles se assemelham, pois derivam de estruturas presentes no mesmo grupo ancestral. Então, isso vem sugerir o quê? Parentesco evolutivo. Então, eles vão apresentar basicamente as mesmas funções ali, tá? Quando duas estruturas homólogas não desempenham a mesma função, fala-se em divergência evolutiva. Então, divergiu. Um foi para um caminho, o outro para outro. Mas, como eles têm a mesma origem embrionária, vem sugerir o quê? O parentesco evolutivo, que eles descenderam de um mesmo ancestral comum, tá? Órgãos análogos. Têm origem embrionária diferente, mas vão apresentar mesma função. É o caso das asas de um inseto e das asas das aves. Né? São grupos taxonômicos bem distintos, mas a função da asa é a mesma, que é o quê? Auxiliar no voo. Então, essas estruturas análogas, elas vão mostrar para a gente que o meio ambiente tem uma grande influência em selecionar esses indivíduos. Essa característica de asas, ela é extremamente importante. Né? Então, o animal que tem asa, ele consegue explorar grandes territórios. O grupo de animais que nós temos no nosso planeta que tem o maior número são quem? É o grupo dos insetos. Quando os insetos surgiram na escala evolutiva, foi o primeiro grupo a apresentar essa característica, a asa. Eles não tinham predadores que voavam e eles tinham grande disponibilidade de alimento. O que eles fizeram? Comeram e se reproduziram à vontade. E essa coisa funcionou bem, a presença dessas asas, né? Foi uma característica que surgiu e deu super certo, foi selecionada pelo meio ambiente positivamente. E hoje é o grupo que tem o maior número de organismos no nosso planeta. Existe uma estimativa que tem 9 insetos para cada homem, para cada indivíduo da espécie humana, né? Então, vamos fazer continha aí. As estruturas análogas são as que se assemelham simplesmente por exercerem a mesma função, mas não compartilham ancestral comum, sendo fruto de uma evolução convergente, convergência evolutiva, que ocorre quando os grupos não aparentados se assemelham em função da adaptação a uma condição ecológica, tá? Então, vai sugerir que o meio ambiente selecionou essas espécies positivamente. Tá? Então, só mostrando aí a questão das asas, tá? Da homologia e analogia. Irradiação adaptativa. A divergência evolutiva, ela pode originar grande variedade de formas adaptativas que exploram o mesmo recurso ambiental ou o mesmo habitat. Né? Então, eles vão derivar de um ancestral comum, mas eles vão apresentar formas muito variadas. Por quê? Porque os recursos do ambiente são variados e aí eles vão sendo selecionados ali ao longo do tempo, tá? Órgãos vestigiais. É uma outra evidência evolutiva que sugere ancestralidade comum. Então, são aqueles órgãos que têm o tamanho reduzido e geralmente
sem função em uma espécie, mas que em outras espécies esses órgãos são funcionais. É o caso, por exemplo, do apêndice. Então, o apêndice nos animais ruminantes, né, que comem capim, como o gado, as ovelhas, o coelho, ele tem uma função. É lá no apêndice que vai ocorrer a digestão da celulose. Na espécie humana, nós temos também o apêndice, só porque nós, seres humanos, somos incapazes de digerir a celulose. Na espécie humana, o apêndice não tem função nenhuma, a não ser inflamar, você tem que sair doido correndo para fazer uma cirurgia de emergência, porque se não fizer, ele estoura, né, que é quando fala que a apendicite supurou, ele estoura, aqui no intestino está passando fezes, as fezes caem na cavidade abdominal e o indivíduo pode morrer por infecção, né? Se ele, então, não tirar esse apêndice. Então, o que esse órgão vestigial vem nos sugerir? Ancestralidade comum. Tanto essas duas espécies aqui que nós estamos citando, o coelho e o homem, têm um ancestral lá atrás comum. E essas duas espécies derivaram desse ancestral, mas guardaram o quê? Um órgão vestigial em comum, uma característica em comum. Então, sugere ancestralidade. Outro exemplo de órgão vestigial é a membrana nictitante. Essa membranazinha que nós temos aqui, ó, no cantinho do nosso olho. Função? Nenhuma. Nas aves, ela já é maior e ela tem a função o quê? De lubrificar o olho durante o voo. A ave não pode ficar piscando, porque senão ela perde a visibilidade ali do ambiente. E o ar em contato direto ali com o olho vai ressecar. Então, essa membrana é transparente, ela então recobre o olho durante o voo e lubrifica esse olho. Nós não voamos, mas nós temos isso em comum. Então, isso sugere que essas duas espécies derivaram de um mesmo ancestral comum. Tá? Evidências moleculares. Então, quando a gente parte para estudar as moléculas biológicas, aí realmente fica bem claro essa ancestralidade comum. DNA e RNA, que são as moléculas mestras da vida. Todos os organismos vivos que nós conhecemos no planeta Terra têm o material genético DNA, com exceção dos vírus RNA, o coronavírus é um deles, né? Então, o DNA, gente, ele é feito com essas 4 bases nitrogenadas aqui, ó, adenina, timina, citosina e guanina, para todos os organismos vivos. A estrutura molecular em dupla hélice, né? Essa estrutura aqui, ó, que o Watson e Crick desvendaram em 1953, né? Que inaugurou essa nova era dentro da biologia, que é a biologia molecular. Essa molécula, ela é igual para todos os organismos. Tá? O emparelhamento das bases nitrogenadas, a adenina sempre se liga com a timina e a citosina sempre se liga com a guanina. Isso é comum para todos os organismos vivos. Né? O cromossomo que está mostrando aqui, né? Os genes que estão dispostos lá, né? O que vai mudar é a sequência, né? Adenina, timina, 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 adenina. Mas são feitos da mesma coisa. Então, o que isso sugere? Ancestralidade comum. Existe um ancestral e a partir dele todas as espécies derivaram. Quanto mais longe desse ancestral, menos características em comum. Mas quanto mais perto, mais características em comum. Esse próximo slide acho que vai esclarecer muita coisa aqui, ó. Aqui está mostrando uma outra proteína ainda, o citocromo C, que é uma proteína extremamente importante, tá? Para a respiração celular, que é um mecanismo bioquímico evidente, igual em todos os organismos. Essa proteína é idêntica para todas as espécies, tá? Então, vai sugerir o quê? Ancestralidade comum. O que eu me falava é isso aqui. Gente, a evolução não é isso aqui, ó. Ela não é uma linha contínua. Não é o peixe que virou um réptil, o réptil que virou um cachorro, sei lá, e depois o homem. Não. Ancestralidade comum. Ó, aqui eu tenho um ancestral comum, a partir dele derivaram os peixes para cá e outra linha para cá. E aí esses tetrápodes, que são animais com 4 patas, derivou um para cá, outro para lá. Então, e aqui nós temos, né, a espécie humana.
Então, vamos pegar entre esse homem aqui e esse outro mamífero, eu tenho muito mais características em comum, porque eles têm esse ancestral aqui comum. Mas esse ancestral derivou desse aqui, que derivou desse daqui. Então, essas duas espécies também vão ter características desse peixe, porque veio daqui, só que muito menos. Entre esse mamífero e o homem, eu tenho mais características em comuns do que entre esse homem e esse peixe, porque eles estão lá atrás na escala evolutiva. Então, não é uma figura retinha, tá? A evolução, ela ocorre em saltos também. Então, não é aquela coisa linear, não é que um organismo virou o outro, não é que o macaco virou homem, não. Mas o homem e o macaco têm um ancestral comum, eles compartilham 97% do DNA. A diferença está nos 3%, que é o que torna o nosso polegar oponível. Deixa eu mostrar aqui, ó. Isso aqui, ó, a gente conseguir fazer isso com o polegar, faz com que a gente consiga manipular objetos com muita precisão, com muita fineza, e isso favoreceu o desenvolvimento do nosso cérebro. Tá? Então, é o que nos diferencia, a grosso modo, claro, né? Existem outras coisas, tá bom? Então, devagarzinho, a gente vai trabalhando essa questão aí da evolução com vocês, tá? Então, esquece isso daqui, ó. Essa linha reta não existe, tá bom? É assim, ó. Então, a ancestralidade comum. Lembra lá do mamute? Então, vamos supor que o mamute originou aqui, ó. E daqui surgiu uma nova espécie, que são os elefantes atuais. Por isso que eles apresentam tantas características em comuns, tá? Pessoal, espero que vocês tenham assistido. Se ficou dúvida, anota, porque na próxima semana a gente vai fazer uma outra chamada ao vivo e aí é a hora da gente tirar essas dúvidas, tá bom? Tem os exercícios lá da apostila sobre esse conteúdo, eu vou colocar para vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até mais!